Um médium vive em constante sintonia com dois mundos distintos: o mundo físico, ao qual pertence como ser humano, e o mundo espiritual, com suas energias e influências. Essa dualidade pode trazer uma ampla gama de experiências e emoções, desde a alegria e gratidão de ajudar outros seres, até a dificuldade e provações que acompanham a conexão com a espiritualidade. A vida de um médium é um caminho de aprendizado constante. A mediunidade não é um dom concedido aleatoriamente. É uma responsabilidade assumida pelo médium, uma tarefa que demanda disciplina e desenvolvimento pessoal contínuo. É preciso dedicar tempo para aprimorar as habilidades mediúnicas, compreender os sinais e símbolos recebidos e cultivar uma conexão profunda com a própria intuição. A jornada de um médium é marcada por autodescoberta e autoaperfeiçoamento. Além disso, a vida de mediunidade envolve a convivência com a dualidade do bem e do mal, da luz e da sombra, assim como existem entidades benevolentes que buscam auxiliar. Também existem energias negativas e desequilibradas que podem tentar influenciar e perturbar. Um médium deve estar atento e protegido, fortalecendo-se através de práticas espirituais, meditações e uma conduta ética sólida. Uma vida de mediunidade também é um convite à humildade e ao serviço. O médium é um intermédio entre os planos material e espiritual, e sua missão é servir como canal para orientação, cura e esclarecimento. É importante que um médium compreenda que não é o protagonista, mas sim um instrumento nas mãos de forças maiores. O verdadeiro propósito da mediunidade é o auxílio ao próximo, o amor incondicional e a construção de um mundo mais harmonioso. Se você tem alguma história que quer dividir com o canal, é só enviá-la para o e-mail que vai aparecer agora na sua tela. Seja muito bem-vindo, eu sou Luciano S. e esse é o canal Casos Sobrenaturais Reais. Minha vida entre os espíritos. Olá, Luciano e amigos do canal. Meu nome é Vilma e eu tenho 60 anos e moro desde o ano de 1984 na cidade de Gramado, no Rio Grande do Sul. Durante toda a minha vida, eu convivi com o sobrenatural e depois de acompanhar o seu canal, eu resolvi contar alguns episódios que aconteceram comigo. Quando criança, eu morava com a minha mãe, minha irmã mais velha e meu padrasto na pequena cidade de Sapiranga. Lembro que eu ainda não frequentava a escola, o que me faz calcular que nessa época eu deveria ter por volta de 5 anos de idade. Todas as noites, quando eu ia dormir, aparecia no meio do quarto, ao lado da minha cama, um tio. Era assim que eu me referia a ele, sentado em uma cadeira que flutuava no ar. Ele usava uma grossa capa de cor cinza, chapéu e um charuto em uma das mãos. Eu lembro que eu me sentia muito bem com aquela presença que embalava o meu sono. Um dia eu comentei com a minha mãe sobre ele, e ela, pálida, sentou-se numa poltrona na minha frente e me disse que aquele era o meu avô, que eu não cheguei a conhecer, pois ele havia morrido quando ela ainda estava grávida de mim. Ela então disse que me levaria a uma benzedeira e depois disso aquele senhor nunca mais veio me visitar. Quando eu estava com 8 anos, o irmão da minha mãe, que era paraplégico, foi internado na Santa Casa em Porto Alegre em estado grave. Minha mãe todos os dias ia visitá-lo e quando a família foi chamada para o último adeus, minha mãe me levou ao hospital. Eu consegui, em um momento em que as recepcionistas estavam distraídas, me abaixar e chegar ao corredor, onde se localizava o quarto do meu tio, pois a minha mãe havia me explicado como chegar lá. Assim que eu entrei no quarto, meu tio moribundo estendeu o braço em minha direção. A minha mãe me disse: "Vá, minha filha, ele quer se despedir de você." Como eu sabia que ele, por causa da doença, não conseguia mais reconhecer suas próprias filhas e a esposa, eu entrei em pânico, me agarrei às pernas da minha mãe e não aceitei a mão que ele me estendia. Naquela noite, eu sonhei com ele. E no outro dia, quando a minha mãe retornou de sua visita ao hospital, antes que ela falasse qualquer coisa,
Eu fui logo dizendo que o tio havia morrido, e a minha mãe apenas confirmou. A partir desse dia, o meu tormento teve início. Quando eu saía pela manhã para ir à escola, eu escutava passos atrás de mim. Eu tentava correr, mas no terceiro passo eu sempre caía e esfolava os joelhos. E isso acontecia praticamente todos os dias. Um dia minha mãe se reuniu com algumas amigas para um jogo de cartas e eu fui brincar em um balanço que ficava em frente à nossa casa. De repente, eu senti que alguém estava empurrando o balanço. Eu então olhei para trás e lá estava a figura fantasmagórica do meu tio que havia falecido. Eu saí correndo e, como sempre acontecia, eu me estatelei no chão. Nesse momento, minha mãe, que estava na porta se despedindo das amigas, me pegou pela mão e nós fomos para a calçada em frente à nossa casa. Eu comecei a chorar desesperada, pois já não aguentava mais viver sendo perseguida por aquele ser. Minha mãe então perguntou por que eu estava chorando. Eu parei, mostrei a ela meus joelhos com sérios machucados e disse a ela que agora meu tio, o irmão falecido dela, não precisava mais da cadeira de rodas, pois ele agora estava andando atrás de mim o tempo todo. Eu contei a ela tudo o que estava acontecendo e ela disse que me levaria novamente à benzedeira. Depois de ir àquela mesma benzedeira, o espírito do meu tio nunca mais voltou a aparecer e eu pude ter um tempo de paz. Quando eu já estava com 11 anos, nós fomos visitar minha irmã, que a essa altura já estava casada e tinha um bebê de 8 meses. Minha mãe havia se desentendido com meu padrasto e por isso fomos passar o feriado do Dia de Finados na casa da minha irmã em Porto Alegre. Meu cunhado chegou em casa naquela noite dizendo que sairíamos para jantar em um restaurante para comemorar o seu carro novo que ele havia pego na concessionária naquele mesmo dia. Minha mãe tentou fazê-lo mudar de ideia, pois ele estava fazendo uma galinhada, que é como chamamos o arroz com galinha aqui no sul. Mas meu cunhado insistiu e então nós fomos a um restaurante para jantar. Luciano, eu acordei 2 meses depois em um hospital com uma amnésia parcial. Eu não tinha e nem tenho até hoje lembrança de nada do que aconteceu naquele jantar. O acidente grave que tivemos na volta para casa havia apagado completamente todas as lembranças da minha mente. Eu estava com a perna toda engessada e eu soube depois que, por conta das diversas fraturas que eu tive, possivelmente eu não seria capaz de voltar a andar novamente. Me disseram também que a minha irmã se encontrava internada na UTI daquele mesmo hospital e que a minha mãe se encontrava em um outro hospital, aqui mesmo, da cidade de Porto Alegre. Eu tinha breves momentos de lucidez, em outros momentos minha mente se refugiava em algum lugar para que eu não percebesse o que se passava à minha volta. Eu fiquei nessa condição por quase 1 mês e depois eu gradualmente fui recuperando a minha memória. À noite, quando eu estava sozinha no quarto, eu recebi a visita da minha mãe, que estranhamente não falava comigo. Ela apenas sentava na cama, próxima a meus pés, e me olhava fixamente. Eu adormecia e na manhã seguinte perguntava às enfermeiras onde ela estava, mas todos continuavam afirmando que ela estava internada em outro hospital. As visitas da minha mãe continuavam a acontecer todas as noites e ela sempre ficava em silêncio, até que por fim eu me dei conta de que ela não estava ali em carne e osso, e sim em espírito. No dia seguinte, sem contar a ninguém que eu já tinha certeza de que a minha mãe havia morrido no acidente, eu exigi ver a minha irmã, já que diziam que ela estava no mesmo hospital que eu. Eu consegui vê-la e quando eu entrei na UTI, eu a encontrei ligada a diversos tubos e aparelhos, já que ela havia se ferido com mais gravidade que eu. Eu consegui vê-la e quando eu entrei na UTI, eu a encontrei ligada a diversos tubos e aparelhos, já que ela havia se ferido com mais gravidade que eu, uma vez que o caminhão que pegou em cheio o carro onde estávamos bateu do lado onde ela estava. Depois de algum tempo, eu tive alta do hospital e meu padrasto me levou para a casa de uma família de amigos que se ofereceram para cuidar de mim até que eu me recuperasse totalmente. Foi durante esse período que as coisas ficaram ainda mais difíceis para mim. Uma noite minha mãe voltou a me visitar
porém, dessa vez, ela apontava para a própria barriga e sussurrava, dizendo que eu havia saído dali e que eu deveria ir junto com ela. Eu ficava aterrorizada e tentava gritar, mas não conseguia. Eu chamei meu padrasto e insisti para que ele me contasse o que havia acontecido com minha mãe, e ele finalmente admitiu que ela havia morrido ainda no local do acidente. Depois desse dia, eu comecei a rezar pela alma dela e ela parou de aparecer para mim. Luciano, fui crescendo e durante alguns anos eu não me sentia à vontade para contar às pessoas sobre as visões que eu tinha, até porque elas haviam diminuído bastante, mas quando eu completei 18 anos, as visões e premonições voltaram e se tornaram ainda mais intensas e assustadoras. Eu tinha 2 amigos que eram irmãos, a Miriam e o João. Um dia eu tive uma visão onde o João era esfaqueado no pescoço enquanto subia uma escada. Eu resolvi contar a eles, dizendo que seria melhor ele evitar festas e aglomerações durante aquela semana. A essa altura, eu morava em um apartamento alugado, tinha muitos amigos e frequentava muitas festas. Em um sábado à noite, eu estava tomando banho quando, de repente, eu ouvi a voz do João vindo do corredor em frente à porta. Eu gritei lá do chuveiro, perguntando como ele havia entrado na minha casa, e ele respondeu que a porta estava aberta. Eu não duvidei, pois de vez em quando eu esquecia mesmo de passar a chave na porta. Eu então disse a ele que naquela noite eu não iria sair, pois eu não estava me sentindo muito bem. Então ele respondeu que estava indo para uma festa e me convidou para almoçar na casa dele na segunda-feira, pois a mãe dele iria fazer polenta e frango com molho. Nós combinamos, então ele se despediu e eu saí do banho. Na segunda-feira, eu fui à casa dele e a Miriam me recebeu com uma certa frieza. Eu estranhei, mas perguntei pelo João. Ela olhou para sua mãe e disse: "Viu, mãe? Eu disse que ela não sabia." Espantada, eu perguntei o que era que eu não sabia e ela me respondeu que o João havia morrido na sexta-feira, depois de levar uma facada no pescoço. Eu ri e disse: "Isso é uma pegadinha, não é? Ele esteve na minha casa no sábado e me convidou para almoçar aqui hoje. Ele disse até que a mãe de vocês faria polenta e galinha com molho." Amigos, nesse momento a mãe dele caminhou até a cozinha e, parando diante do fogão, ela abriu as panelas e mostrou o que havia dentro: polenta e galinha com molho. Passado algum tempo, eu fui a uma festa com 2 amigas, a Elsa e a Rosane. Elas moravam juntas em um apartamento alugado que pertencia à família do namorado da Rosane, que se chamava Luiz. Depois da festa, as 2 amigas me convidaram para dormir na casa delas. Convite esse que eu aceitei, pois estava muito tarde para eu voltar para minha casa, que ficava um pouco distante do local da festa. O apartamento tinha 2 quartos, portanto, eu fiquei no sofá da sala. Passada cerca de 1 hora, eu ainda permaneci acordada sem conseguir dormir, quando uma moça postou-se ao meu lado, me olhando com um olhar bastante sereno. Eu, assim que notei a presença dela ao meu lado, lhe dei boa noite. Ela, com uma voz muito suave, me disse boa noite de volta. Ao ouvir a voz dela, o pânico tomou conta de mim e eu quis gritar, mas ela colocou a mão em meus lábios pressionando com força. Eu ainda consegui sussurrar: "Eu tenho medo." Então ela tirou a mão da minha boca e eu finalmente consegui gritar. Minhas amigas correram até a sala muito assustadas, querendo saber o que estava acontecendo, e eu contei a elas o que eu havia visto. Eu fui então dormir no quarto da Rosane e assim que ela pegou no sono, a porta do quarto começou a abrir e a fechar suavemente. Não preciso nem dizer que eu fiquei acordado o resto da noite com medo de que aquela moça aparecesse para mim novamente. Na semana seguinte, logo que eu voltei do trabalho, a campainha do meu apartamento tocou. Era o Luiz, que nem quis entrar. Apenas perguntou ali mesmo da porta: "Como era a pessoa que você viu no apartamento da Rosane?" Eu a descrevi em detalhes e ele, com muita agressividade, me disse: "Essa que você está descrevendo é a minha irmã.
Ela via espíritos assim como você, só que agora ela está morta e a minha mãe está sofrendo por saber que o espírito dela estava no nosso apartamento. Nunca mais volte lá, entendeu? Então ele me deu as costas e saiu pisando firme. Eu comecei a chorar e a dizer a mim mesma que eu nunca mais queria ver nada, pois eu estava começando a perder meus amigos por causa das minhas visões. Quando eu completei 20 anos, eu já havia estudado e lido sobre as mais diversas religiões, procurando uma explicação para o que ocorria comigo. Nessa época, eu conheci através de amigos um terreiro de Umbanda e eu fiquei fascinada com os rituais ali praticados. Não demorou muito e eu estava acompanhando o pai de santo da casa nos trabalhos feitos para os orixás. Foi um período em que eu não me importava com as visões, pois eu me sentia protegida por aquele terreiro. Eu estava então com 22 anos quando saí de Porto Alegre para morar na cidade turística de Gramado. Nessa época, eu me desliguei da Umbanda e passei a frequentar um centro espírita kardecista. Nesse centro, eu obtive respostas para muitas das minhas perguntas. Depois de alguns anos participando dos grupos de estudos da casa, eu passei a trabalhar nas mesas onde eram atendidos os espíritos que precisavam de ajuda e, além de comunicar seus relatos, eu também psicografava. Nessa época, eu então já estava casada e, aos 30 anos, eu fui mãe. Eu tive depressão pós-parto e, quando meu filho já estava com 2 aninhos, eu procurei um médico psiquiatra para entender a depressão e descobrir se eu não era esquizofrênica. Porém, o médico não encontrou nenhum traço de esquizofrenia em mim. Meu marido era ateu, mas diante das minhas intuições, ele não podia duvidar da existência de algo além da matéria. Infelizmente, nosso casamento não durou e aos 40 anos nós nos divorciamos. Luciano, eu tenho uma amiga chamada Marli que trabalha com pleiades, caboclos e caciques. Ela não tem nenhuma religião, mas assim como eu, estuda e lê muito. Uma certa noite, ela me ligou quando já passava das 22 horas me pedindo para ir com ela até seu sítio, pois o alarme havia tocado. Eu concordei e ela passou na minha casa para me buscar. Chegando lá, fomos até a casa e não vimos nada de anormal. A noite estava linda. O céu bastante estrelado parecia ao alcance das nossas mãos e ainda nos brindava com uma cintilante lua cheia. Quando eu olhei para a grande área do gramado que havia em frente à casa, eu senti o meu sangue gelar. Por toda a área do terreno, havia seres muito altos que pareciam serem feitos de cristal, andando como se estivessem ocupados com alguma coisa. Eu, na hora, chamei a minha amiga para irmos embora dali. Vendo o meu estado, ela perguntou o que estava acontecendo e eu falei que o quintal dela estava repleto de ETs. Eu voltei para o carro e fiquei lá esperando minha amiga ligar novamente o alarme para irmos embora. A Marli me disse que aquelas criaturas eram na verdade as Pleiades e que eles eram seres de luz bastante evoluídos, e ela então estranhou o fato de eu, bastante acostumada com seres da escuridão, ficar assustada com aqueles seres que eram de luz. Eu me lembro de ter, na verdade, medo de ser abduzida ou algo do tipo. A verdade é que eu tenho medo sim, não sempre, mas na maior parte do tempo eu tenho. Então, amigos, quando eu fiz 48 anos, eu fui diagnosticada com câncer de mama. Eu passei 1 ano fazendo quimioterapia. Foi uma fase bastante difícil, pois o tratamento do câncer, como todos sabem, é bastante agressivo. Depois da 5ª sessão de quimioterapia, eu já estava exausta e sentada em minha cama. Eu pedi para Deus me levar, pois eu não estava aguentando tanto sofrimento. Nessa mesma hora, eu me senti levitar. Eu me vi planando em cima do prédio onde eu morava, numa nuvem que parecia feita de pétalas de rosas brancas. Depois eu me vi sobrevoando a cidade e eu me sentia livre, leve e em paz. Eu acordei na manhã seguinte, ouvindo os barulhos típicos de um dia que está começando, e fiquei triste por ter voltado daquela experiência maravilhosa. Durante meu tratamento,
Eu recebi a visita de pessoas que faziam parte da igreja Assembleia de Deus da vizinha cidade de Canela. Eles chegaram até mim por intermédio de uma colega de trabalho que frequentava essa igreja. Como os amigos do centro espírita pareceram ter me esquecido, eu passei a frequentar essa igreja a princípio por pura gratidão, pois eu era espiritualista e religiões evangélicas não aceitam essa filosofia. Eu passei então pela segunda cirurgia e eu ainda sentia bastante dor. Então uma amiga minha veio me buscar para me levar a um culto de oração que acontecia uma vez por semana naquela igreja. No final do culto, o pastor chamou todos à frente do púlpito para uma última prece. Enquanto minha amiga me cercava para que ninguém inadvertidamente me machucasse, eu me senti sendo puxada para o teto da igreja, de onde vi o meu corpo e as pessoas orando lá embaixo. Daquelas orações emanavam ondas de calor e energia. Mas, como da outra vez, eu fui levada de volta para o meu corpo e, ao sair da igreja, eu contei a minha experiência à minha amiga. Depois desse dia, eu passei a ter muitas visões dentro da igreja. Eu via espíritos atrás das pessoas, mas lá dentro eu estava protegida e aos poucos as visões pararam de me atormentar. Enquanto durou o tratamento, que incluiu químio e radioterapia, além de 5 cirurgias, nos momentos em que os efeitos do tratamento me davam uma trégua, eu me dedicava a fazer pesquisas sobre o câncer, e como eu já havia lançado um livro sobre tramas, intrigas e romance chamado O Paraíso Tem Outro Lado, dessa vez eu escrevi um livro que passou pela banca de ética em psicologia clínica como um livro de autoajuda chamado Sobre Ser Libélula. Amigos, eu superei tudo e passei a fazer palestras em eventos de combate ao câncer. Um pouco antes de completar 50 anos, eu tive a visão de um rio ladeado por algumas rochas, cercada por uma natureza exuberante. Durante essa visão, uma voz me dizia: "Esse é o lugar onde acontecerá o seu batismo." A partir desse dia, eu parava em todos os lugares onde havia um rio para verificar se não era esse o lugar da minha visão, mas eu não encontrava nenhum lugar que se parecesse com aquele da visão que eu havia tido. Passado mais de um ano, sem conseguir encontrar o lugar, uma amiga minha chamada Aldeci me convidou para um churrasco à beira de um rio próximo à cidade de Gramado, onde a família dela estava acampada. Eu aceitei o convite e, como adoro água, chamei as crianças para tomar banho de rio e nós fizemos muita algazarra. Nos chamaram para o almoço e nos sentamos em cadeiras de frente para o rio com os pratos no colo. Quando eu fui colocar a primeira garfada na boca, eu olhei para o outro lado do rio e me arrepiei toda, pois aquele era o local da minha visão. Meus amigos, finalmente eu pude ter o meu batismo com o ritual das águas naquele lugar lindo. Foi nessa época que eu conheci o meu atual marido. Ele, também evangélico, e eu passamos a frequentar uma igreja aqui em Gramado, onde foi realizada a cerimônia do nosso casamento. Eu estava então com 54 anos e ele com 44. Numa noite, estávamos em nosso quarto conversando quando eu me virei de frente para a porta e dei um grito. Lá estava um homem muito alto e forte, usando uma capa preta com um capuz, olhando para mim. Com o coração aos pulos, eu escutei sua voz dizendo que já havia derrubado meu marido por 2 vezes e que ele o derrubaria novamente. Eu contei ao meu marido e nós oramos juntos, ungindo toda a casa e determinando que aquele ser não mais se aproximaria de nós. Uma semana depois desse episódio, nós estávamos na cozinha preparando o jantar. Eu manuseava as panelas enquanto meu marido descascava alguns legumes. De repente, eu vi uma cobra com 3 cabeças enrolada ao corpo dele. Na hora eu comecei a chorar, pois eu não queria que essas visões voltassem a me atormentar. Logo que essa visão se desfez, nós ligamos para o pastor da nossa igreja para contar o que havia acontecido. Ele nos disse que essa visão poderia estar sendo causada por algum tipo de magia. Então meu marido e eu passamos a orar para que essa magia nos fosse mostrada para que pudéssemos desmanchá-la. E pasme, Luciano, passados cerca de 30 dias, meu sogro encontrou debaixo da casa dele, em um local que ele usava para guardar lenha,
uma bandeja envolta em papel celofane, já mofada, cheia de objetos cortantes. A partir daí, seguiu-se um longo período de paz. Minhas amigas, principalmente a Marli, me cobram pelo fato de eu ter procurado a proteção da igreja evangélica para não ter mais visões. Então, amigos, eu completei 60 anos de vida. Nesse período, meu marido estava trabalhando à noite e eu estava deitada lendo, e ao largar o livro no criado mudo e desligar o abajur, eu vi entrar no quarto um ser usando roupa e capa preta. Eu olhei para ele e virei de costas, tentando não dar importância àquela presença e dizendo a mim mesma que eu estava com sono e eu queria dormir. Então eu senti uma mão deslizando pelas minhas costas e pernas e eu me voltei novamente. Nesse momento, ele segurou meu rosto com as 2 mãos e o pressionou. Eu entrei em pânico, pois aquilo mais parecia alguém de carne e osso e eu fiquei imaginando se alguém havia invadido a casa. Com muita dificuldade, eu consegui gritar, clamando pelo nome de Deus. No mesmo instante, aquela criatura pareceu ter sido aspirada para fora da casa. Meu marido então mudou para outra empresa e voltou a trabalhar durante o dia para que eu não ficasse sozinha durante a noite. Luciano, passados 3 meses desse episódio, eu comecei a sentir muitas dores nas costas. Depois de uma bateria de exames, foi constatado um câncer na coluna e no esqueleto. Meu marido acredita que foi aquele ser que me trouxe essa doença e ele tem fé de que eu vou me curar um dia. Eu estou lidando bem com essa situação. Em uma noite dessas, eu sonhei com a já falecida dirigente daquele centro espírita onde eu trabalhei. No sonho que eu tive, ela sorrindo se aproximava de mim e me dizia com uma voz bem doce: "Prepare-se, você está vindo para cá, minha amiga."